Olá, meu nome é Bruno Galvão, eu sou professor de ciências e vou falar sobre vertebrados. Esse assunto ele está voltado para alunos do 8º ano do ensino fundamental e faz parte do grande tema vida e evolução. O objetivo principal dessa aula é permitir que o aluno possa identificar os principais grupos de animais vertebrados e suas principais características. Vamos olhar aqui os principais filos do reino animália. Nós vimos na aula anterior poríferos, quinidários, plateumintos, nematelmintos, anelídeos, moluscos, artrópodes e equinodermos, que pertencem a um grupo que nós chamamos de invertebrados. Hoje nós vamos estudar esse último grupo aqui, que são os cordados, e dentro desse grupo de cordados nós vamos ter os vertebrados. Por que eu disse então, dentro do grupo de cordados nós vamos ter os vertebrados? Nem todo cordado é um vertebrado. A grande maioria é. Vamos verificar isso aqui. Os cordados, então, são animais representados por esses três grupos: os tunicados, os cefalocordados e os craniados. Os tunicados e os cefalocordados não possuem crânio e coluna vertebral, então nós não vamos nos atentar a eles hoje. Nós vamos falar apenas dos craniados, que são os vertebrados. Os craniados, então, são grupos de animais que nós conhecemos muito bem. São os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves, os mamíferos. Esses animais, eles possuem crânio e possuem coluna vertebral. Repare que, exceto pelos peixes, os anfíbios, répteis, aves e mamíferos, eles são classificados também como os tetrápodes. Tetrápodes significa tetra de 4, podes de patas ou pernas, mas na verdade é melhor pensar em 4 membros. Os membros anteriores, igual nós temos os braços, e os membros inferiores, que são as nossas pernas, no caso do ser humano. Quais são as características gerais, características que vão aparecer em todos os vertebrados? Vou colocar aqui primeiro as características que já surgiram lá nos invertebrados. Nos invertebrados nós já tínhamos animais com simetria bilateral. Posso lembrar aqui a planária, por exemplo. Nos invertebrados nós já tínhamos animais com tecidos e órgãos. Ora, as planárias, inclusive, já tinham tecidos e órgãos. As águas-vivas, elas tinham tecidos, mas não tinham órgãos ainda. Mas a partir de planária em diante, a partir dos plateumintos, então plateumintos, nematelmintos, anelídeos, moluscos, todos esses seres vivos ali, todos esses grupos já tinham tecidos e órgãos. Endoesqueleto. O endoesqueleto é uma característica que tinha lá nos invertebrados, mas não em qualquer invertebrado. O endoesqueleto ele é mais claro nos equinodermos, na estrela do mar. A estrela do mar, então, ela já tem um endoesqueleto. O que é isso? É um esqueleto interno, um esqueleto que está dentro do animal. É diferente de um molusco que tem um esqueleto externo, um exoesqueleto, que é uma carapaça do lado de fora dele. Agora, dentro do corpo, bem clássico, são os equinodermos, a estrela do mar. Tubo digestivo completo. Tubo digestivo completo, a partir de nematelmintos, nos invertebrados, todos tinham um tubo digestivo completo. Agora, tubo digestivo completo e deuterostômio, ou seja, deuterostômio significa que aquele tubo digestivo que tem tanto boca quanto ânus, no estágio embrionário ele surgiu primeiro o ânus e depois a boca. Isso só aconteceu nos equinodermos. Surgir primeiro o ânus e depois a boca. E isso vai acontecer agora em todos os vertebrados. O que acontece aqui? Essas características que eu estou falando aqui, que surgiram nos invertebrados, para a gente não ficar olhando um por um, essas características vão estar em todos, ok? Outras características gerais, só que agora que são novidades, que não tinham aparecido nos invertebrados. Presença de crânio, que é uma das características principais desse grupo, por isso o nome craniatas. Coluna vertebral, por isso o nome vertebrados.
endoesqueleto ósseo ou cartilaginoso. A diferença, então, do endoesqueleto aqui em relação ao endoesqueleto que surgiu lá nos equinodermos é que nós já temos o endoesqueleto ósseo ou cartilaginoso. Excreção renal. Todos os animais que vamos ver aqui, todos os grupos de animais, você tem excreção através de órgãos denominados rins. Ele pode ser um pouco mais complexo que o outro em alguns animais, ou menos complexo, mas todos terão rins. E sistema nervoso cérebro-espinhal, outra característica que todos os grupos que serão tratados nessa aula vão ter. Um sistema nervoso cérebro-espinhal, que possui um órgão central como o cérebro, mas também a coluna espinhal, que também faz parte desse sistema nervoso central. Essas aqui, então, são novidades aqui que nós vamos ver. Agora, tanto as características que eu disse agora anteriormente e essas características vão estar presentes em todos desses grupos que vamos estudar. Vamos começar, então, com os peixes. Bom, os peixes, nós temos vários exemplos de peixes. Nós podemos pensar na tilápia, na cavalinha, no tubarão, são todos exemplos de peixes. O grupo de peixes, ele é basicamente os craniados aquáticos e que respiram por brânquias. Então, essa é uma característica muito importante para você definir os peixes. Eles fazem parte dos craniados, têm crânio, são aquáticos e respiram por brânquias. Eles têm uma circulação fechada, apesar de que todos que vamos ver aqui também têm circulação fechada, tem uma diferença aqui, por isso que eu deixei para destacar em cada grupo. Os peixes têm um coração com 2 cavidades. Eles não têm 4 cavidades igual nós, né? 2 átrios e 2 ventrículos. Não, os peixes têm apenas 2 cavidades. Apesar de ter apenas 2 cavidades, como o sangue do peixe circula uma vez só no corpo dele, o sangue com oxigênio e o sangue sem oxigênio não se misturam. O corpo dos peixes é coberto com escamas e eles possuem nadadeiras, isso é bem típico mesmo. E eles são ectotérmicos. O que significa ser ectotérmico? Um animal ser ectotérmico significa que ele não tem controle de temperatura corporal. Nós, por exemplo, nós temos o corpo com uma temperatura que varia entre 36 a 37 graus. Em geral, 36,5 graus. Nós conseguimos produzir esse calor com o nosso metabolismo, com o funcionamento do nosso corpo, com as reações químicas que ocorrem dentro do nosso corpo. Os peixes não conseguem manter a temperatura. Se a água estiver fria, o corpo do peixe vai ficar frio. Se a água ficar quente, o corpo do peixe vai ficar quente. Isso que significa ectotérmicos. Nós temos 2 grupos de peixes, os cartilaginosos e os ósseos. Os cartilaginosos, eles têm o esqueleto de cartilagem e não de osso. Temos como exemplos os tubarões, as raias, os cações. Enquanto os peixes ósseos, eles possuem esqueleto, como o próprio nome indica, formado por ossos e não por cartilagem. Temos como exemplo a maioria dos peixes que a gente conhece, o cavalo marinho, barracuda, esses peixes que fazem parte da nossa alimentação também. Ok, de peixes essas são as ideias principais. Anfíbios. Vamos agora falar de anfíbios, que temos aí como exemplo muito clássico os sapos. Então temos, além dos sapos também, temos exemplos de anfíbios que são menos lembrados. As salamandras, as cobras cegas. Então a cobra cega não é uma cobra? Não, a cobra cega é um anfíbio. Muitos possuem fase larval aquática, com respiração branquial e uma fase adulta terrestre. Então, olha só, isso é uma característica muito importante dos anfíbios. Uma grande parte deles, inclusive os sapos, rãs, que são exemplos que nós conhecemos bem de anfíbios, eles têm uma fase larval, que nós conhecemos como girino, né? Aquele girino é uma fase larval do ciclo de vida desses anfíbios. E esses girinos, essas larvas, respiram através de brânquias. E depois tem uma fase adulta, onde eles já têm pulmão, e aí eles são capazes de fazer uma respiração na terra, além de uma respiração pulmonar também cutânea, que é através da pele. Bom, eles então têm células produtoras de muco, né, na pele, para ajudar nessa respiração cutânea.
E aí, definindo a respiração dos anfíbios, então nós podemos ter branquial, no caso dos sapos, na fase larval é branquial, pulmonar e cutânea. E pulmonar e cutânea, no caso do nosso melhor exemplo, que é o sapo, ela ocorre ao mesmo tempo. Essa respiração pulmonar dele não é autossuficiente, ele precisa de ter um complemento, que é a respiração através da pele, que é a cutânea, para conseguir a quantidade de oxigênio que ele precisa. A circulação dos anfíbios também é fechada, só que aqui já tem 3 cavidades. Eles também são ectotérmicos, não conseguem controlar a temperatura corporal. Vamos para os répteis, que muitos costumam colocar como exemplo logo a cobra ou o jacaré, mas eu coloquei aqui como exemplo a tartaruga. É importante você saber que a tartaruga é um exemplo de réptil. Então temos aí outros exemplos: cobra, tartaruga, jacaré, crocodilo. Habitat. Nós temos répteis de habitat aquático e répteis de habitat terrestre. Possuem um corpo coberto por epiderme espessa de queratina, por isso que eles têm aquela pele grossa, porque eles têm uma epiderme muito grossa composta por queratina. E eles também, assim como os peixes, os anfíbios, eles também são ectotérmicos, não conseguem controlar a temperatura corporal. Se o ambiente que eles está frio, o corpo deles fica frio. É muito fácil da gente ver aqueles calangos de manhã, né? Aqueles lagartos, subindo nos muros para tomar um solzinho de manhã, não é verdade? Eles estão subindo ali para tomar um sol porque eles não têm controle de temperatura corporal. Eles precisam de aquecer o corpo para o corpo funcionar bem. Esses animais, à noite, quando faz muito frio, eles ficam praticamente imóveis. Eles não conseguem ter atividade porque o frio é muito intenso na madrugada. Os répteis, eles têm respiração pulmonar, aqui eu coloquei que são eficientes. Diferente dos anfíbios, a respiração pulmonar basta para eles. Eles não precisam de uma respiração cutânea para complementar a respiração deles. Então, eles têm respiração pulmonar. Circulação fechada também, com 3 ou 4 cavidades. Vou dar destaque aqui o seguinte: 4 cavidades vai aparecer nos crocodilianos, que são os jacarés e crocodilos. Os demais têm 3 cavidades no coração. A maioria são ovíparos, ou seja, colocam ovos. E os ovos deles, aqui surge o ovo amniótico. O que é isso? É uma característica importantíssima que permite esses animais viver na terra, fora da água. E os ovos deles, então, ser amniótico, significa que eles têm líquido amniótico e esse ovo é protegido com casca ou uma membrana. Então, isso vai proteger os embriões contra as dificuldades que você tem no ambiente terrestre e também vai alimentar o embrião. Então, o ovo amniótico surge aqui nos répteis e é uma característica muito importante. Agora, um destaque aqui, tanto para peixes, anfíbios e répteis. Essa circulação fechada deles mistura sangue oxigenado com sangue não oxigenado. Então, tem um sangue rico em oxigênio, outro rico em gás carbônico. O coração deles, ele não está completamente dividido a região que recebe sangue com oxigênio e região que recebe sangue pobre em oxigênio, então isso se mistura. A gente diz então que é uma circulação que ela seria incompleta. Finalmente, as aves. As aves, então, eu coloquei como exemplo aqui justamente um galo, porque a gente costuma pensar que toda ave voa e não é verdade. Aí eu já coloquei logo aqui um exemplo muito bonito, esse exemplar inclusive, que não voa. Bom, temos outros exemplos, né? O gavião, a galinha eu coloquei um exemplo ali do galo, os pardais e a maioria dos pássaros que a gente conhece. Tem um habitat diverso, eles têm uma característica que é o corpo coberto por penas. Agora, a pena não é só para voar, a pena também ela serve para proteção do corpo desses animais, para tornar o corpo mais impermeável à água, ou seja, se cair um pingo de chuva, ele não vai ficar todo encharcado rapidamente, porque a pena protege, essa água vai bater e vai escorrer na pena. Agora, a maioria é voador, apesar de ter exemplos não voadores, como eu já mostrei.
E para eles voarem, então, uma grande característica da ave é ter asas e ter ossos pneumáticos. O que são ossos pneumáticos? São ossos cheios de espaços internos. Então, dentro do osso, imagina que dentro do osso ali está cheio de espaço vazio. Por que isso? Porque esses ossos, eles vão ser muito mais leves se eles forem um pouco ocos. Os nossos ossos, por exemplo, eles são todos preenchidos por medula óssea, o que torna os nossos ossos mais pesados. Para animais que precisam voar como as aves, isso não é interessante. Interessante é ter ossos pneumáticos, com espaços vazios ou cheios de ar. A respiração das aves é pulmonar, elas também têm uma característica chamada de sacos aéreos, que também ajudam a oxigenar o pulmão e também ajudam a tornar esse animal mais leve para ele poder voar. A circulação delas é fechada e aqui já surge a novidade. O coração com 4 cavidades das aves é um coração que não mistura gás, sangue contendo oxigênio com sangue contendo gás carbônico. O sangue rico em oxigênio, ele está separado, no coração ele é separado do sangue pobre em oxigênio. São animais ovíparos, ou seja, eles colocam ovos, né? O embrião desses animais se desenvolve dentro dos ovos. E aqui os animais já são endotérmicos, ou seja, as aves conseguem controlar a temperatura corporal, assim como nós, através do seu metabolismo, das reações químicas do seu corpo. E, finalmente, os mamíferos. Perdão. Eu poderia ter colocado um ser humano aqui. Eu até gosto disso, porque é muito comum os alunos pensarem assim: poxa, professor, mas nós somos animais? Sim, nós somos animais. Pensa aqui num cachorrinho. Tem 2 olhos? Tem. Eu também tenho 2 olhos. Tem 2 orelhas? Opa, eu acho que eu tenho isso, hein? Tem boca? Tem língua? Tem 2 membros dianteiros, 2 traseiros? Internamente, tem pulmão, tem coração, tem rim? Gente, nós somos animais. Então aqui, vamos lá para os mamíferos. Vamos ver algumas características desses mamíferos. Exemplos, então, os cães, os gatos, nós, seres humanos, podem ter habitat diverso, vivem em várias regiões do planeta. O corpo é coberto por pelos, não necessariamente completamente coberto por pelo. Alguns mamíferos têm só parte do corpo coberto por pelo. São dotados de glândulas mamárias, daí o nome do grupo, mamíferos, ou grupo mamália, por causa das glândulas mamárias, né? A respiração desses animais é pulmonar, a circulação é fechada e, assim como a das aves, possui 4 cavidades que não misturam sangue venoso com sangue arterial. Sangue venoso, explicando aqui, é o pobre em oxigênio, rico em gás carbônico, e o sangue arterial é aquele sangue rico em oxigênio. Então, aqui não há mistura entre o sangue pobre em oxigênio com o sangue rico em oxigênio. Também, como as aves, são endotérmicos, controlam a temperatura corporal. Meu corpo, se eu colocar um termômetro aqui, graças a Deus não estou com febre, eu medi ali antes de entrar aqui, estava lá 36 graus e meio. Então, essa é a temperatura do meu corpo. A temperatura do ambiente aqui pode estar em torno de 25 graus, que é uma temperatura média. Só os mamíferos e as aves têm essa capacidade de controlar a temperatura corporal. Vamos ver alguns pontos principais aqui sobre os vertebrados. Nós temos os peixes, que uma característica muito importante deles é o fato de serem craneados aquáticos com brânquias. Temos os anfíbios, que possuem uma fase larval aquática, e nessa fase aquática eles respiram através de brânquias, e uma fase terrestre, em que muitos vão ter, além da respiração pulmonar, a respiração cutânea. Temos os répteis, onde surgiu o ovo amniótico, que é um ovo capaz de alimentar o embrião durante o seu desenvolvimento. Temos os mamíferos, está na ordem diferente do que eu falei, mas não tem problema. Os mamíferos que têm as glândulas mamárias como principal característica, que determina o nome do grupo. E as aves que possuem penas e asas, e muitos são capazes de voar.
essa é a ideia de hoje. Eu agradeço a vocês todos, desejo bons estudos.